Vou falar aqui um pouquinho sobre a questão 6 da atividade 2.08. E aí é o seguinte, ela fala que eu tenho uma porção de gelo, né? Então eu tenho aqui alguns cubos de gelo, vamos colocar assim, um grande cubo de gelo, tá? E do outro lado eu tenho também um pouco de água líquida, tá? Água líquida aqui. E aí o que acontece? Esses dois corpos, essas duas porções, elas são colocadas juntas no mesmo recipiente. E aí elas começam a se misturar ali. O que vai acontecer? Essa água aqui, ela está a 80 graus Celsius e o gelo liberando 0 graus Celsius. Então a gente vai ter uma transferência do calor nesse sentido aqui, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então o que vai acontecer? Todo o calor da água, ela é transformado, ou até um determinado ponto é transformado em calor do gelo. Por quê? Isso na situação de equilíbrio, tá? Ele fala aqui que eles entram em equilíbrio térmico após o equilíbrio, quando eles estão a 80 graus Celsius. Então, nesse momento, o calor dos dois são iguais, tá? O que a água passa para poder chegar até aqui? Ela vai passar pelo calor sensível, enquanto que o gelo a gente tem uma parte da transformação dele da fase sólida para a fase líquida. Então aqui eu tenho um pouco de calor latente, mas a partir do momento que ele começa a se transformar em líquido, esse líquido ele vai recebendo calor sensível também, tá? Então aqui é o sensível da água e aqui eu vou colocar do gelo, mas só para a gente diferenciar as massas, tá? Porque no final das contas é o que ele está pedindo, ó. Qual era a massa de gelo que eu tinha antes. E aí aqui, nesse calor sensível, é o que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, tá? M vezes calor específico vezes a variação de temperatura, Δθ. Isso vai ser igual a massa de gelo, então essa massa aqui é a massa de água, calor específico da água, massa de gelo vezes o calor latente, tá? Ele especifica ali no enunciado. Mais a massa que era de gelo vezes o calor específico da água, né? Afinal ele é líquido. Agora, a partir do momento que ele deixa de ser sólido, então isso aqui é só no início. Então tem a parte inicial e depois a parte contínua, tá? E aí vai ser essa situação vezes a variação de temperatura do gelo, tá? Aqui é a temperatura da água. Então o gelo ele vai variar de 0 a 40 graus Celsius, enquanto que a água vai variar de 80 a 40 graus Celsius também. E aí, a partir dessa equação aqui, a gente tem massa de água, massa de gelo, que esses dois aqui são iguais, tá? Então, essa massa de gelo é o único valor, que é o que a gente quer descobrir. E aí você vai descobrir através dessa igualdade aqui, tá? Porque nessa igualdade, o calor dos dois, representado no ponto de equilíbrio térmico, que é aqui em 40 graus Celsius, é igual, tá? O calor que os dois recebem ou fornecem é o mesmo.